Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão, já começou uma nova semana, tem prêmios todos os dias, cara, espetaculares, você escolhe o que quer participar. Você compra seus pontos do Clube de Benefícios, é um clube de benefícios que você troca pontos por produtos, experiências e concorre a prêmios todos os dias. E para completar, tem o prêmio principal, além de todos esses próximos dias ter prêmios, amanhã, terça, quarta, e, cara, tem prêmio todos os dias aí nos próximos dias, de segunda em diante, e no dia 16, R$1 milhão. Então garanta agora mesmo o seu Pix do Milhão, você troca seus produtos, suas experiências e ainda concorre a prêmios. E para completar, você tem prêmio instantâneo também de até R$20 mil, prêmios instantâneos, raspou, ganhou, é Pix na conta, são muitos prêmios, então participe agora mesmo do Clube de Benefícios do Pix do Milhão. E eu chego aqui lembrando você que você pode agora ser sócio do Zico, sabia? Tá aí no comentário fixado, na descrição, o contato para você conversar com o pessoal que está desenvolvendo a Casa Zico. Rapaz, a Casa Zico vai ser absurda, tá? É uma casa temática, tá, do Zico, não posso dar muitos detalhes, mas só para vocês terem uma noção aí, ó, olha só, isso aqui seria uma casa temática, né, com várias lembranças dos títulos do Zico e tudo mais, em Orlando, ou seja, você vai viajar para curtir os parques, para passear com a sua família, ao invés de você ficar numa casa da Marvel, numa casa temática, por exemplo, do Star Wars e tudo mais, você vai ficar numa casa temática do Zico, cara. É espetacular, né? Tudo isso aí você pode, né, participar também no momento aí de captação, que você pode ser sócio, ser investidor junto com o Galinho de Quintino. Olha só, a gente tem aí nossos outros patrocinadores no comentário fixado. Eu quero lembrar você também, né, de se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar esse like maroto, como eu já pedi, e compartilhar. É muito importante você compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, passar para a galera toda, e a gente está trazendo aqui muita informação para vocês. Quero agradecer aqui ao Flavela, né? Mais uma vez agradecer o Flavela Oficial, que fez aí essa arte do Zico pra gente, né? O Flavela Oficial, gente boa demais, tamo junto sempre. Olha só, a gente tem informação aqui, e eu vou falar para vocês que chega a ser absurdo, né? Absurdo pensar nessa situação, porque o Zenit achar que o Flamengo vai aceitar negociar algum jogador com eles. Lembrando que o Zenit só contratou o Gerson porque pagaram, né, o valor ali da multa, né? O Flamengo colocou uma multa ligeiramente acessível, mas era um valor até alto, e agora eles estão querendo até mais pelo Gerson do que pagaram para o Flamengo. Vocês verem que o Cruzeiro está querendo pagar mais do que o Flamengo vendeu para o Zenit. Se o Flamengo desse mole para o clube brasileiro, né, tivesse a multa baixa para o clube brasileiro, algum clube brasileiro teria contratado o Gerson. Os caras querem copiar o Flamengo sempre. E aí tem essa situação do Gerson acontecendo, mas o Zenit sempre dificulta negociações com o Flamengo. E aí agora quer contratar um dos principais jogadores do Flamengo. Eles querem contratar o Pedro, segundo o jornalista turco Ekren Konur, né? O Zenit planeja uma investida por Pedro e pode oferecer até 30 milhões de euros ao Flamengo. A gente está falando aí na cotação atual, para passar para vocês, olha só, vou passar aqui agora, tá? 196 milhões de reais na cotação atual. É o valor que o Flamengo, praticamente o valor que o Flamengo estava tentando contratar o Caio Jorge. Mas o Flamengo não vai aceitar. O Flamengo não vai aceitar. A informação que chega do jornalista turco é que seria uma reposição em caso da venda do Maxim Glushenkov na janela de janeiro, tá? De acordo com a apuração do Ekren Konur, o clube russo avalia apresentar uma proposta entre 25 e 30 milhões de euros pelo centroavante rubro-negro, que segue valorizado no mercado internacional. Passar para vocês aqui, então, que eu conversei com uma fonte ligada à diretoria que confirma o que o Boto e alguns já tinham falado, que o Flamengo não ia, o próprio BAP falou que o Flamengo não ia vender jogadores considerados titulares, tá? Então, fora de cogitação o Pedro ser vendido. Eu consultei mais uma vez uma fonte ligada à diretoria que me garantiu: o Pedro não é vendido. Eles podem fazer o que for,
o Pedro não sai do Flamengo, tá? O Flamengo vai, inclusive, agora, após as primeiras contratações da janela, o Flamengo já vai começar a conversar com o Pedro para uma possível renovação de contrato. Então, nada feito com relação aí à proposta do Zenit, pode ser de 25, de 30 milhões de euros, 196 milhões de reais, o Flamengo não vai vender, tá? Olha só, de acordo com informações, pelo menos é o que passam pra gente, tá, gente? Informações da agência Res Press, o Marrocos tem grandes chances de receber a Copa do Mundo de Clubes 2029, que o Flamengo é o primeiro clube brasileiro e da América do Sul a garantir presença na... O Flamengo é o primeiro clube da América do Sul a garantir presença nesse Mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes, aquela Copa do Mundo de 32 times, né? Então, o Flamengo, quando foi campeão da Libertadores, ele garantiu presença na Copa do Mundo de Clubes de 29. Então, de acordo com essa agência, o Marrocos tem grandes chances de receber a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Vale destacar que o país já vai sediar a Copa do Mundo de Seleções em 2030. Então faz sentido, né? Copa do Mundo de Clubes foi nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de Seleções, né? A Copa do Mundo esse ano nos Estados Unidos, Canadá e México, aí a Copa do Mundo de Clubes no Marrocos e depois a Copa do Mundo de 2030 no Marrocos. Faz muito sentido, tá? Então o torneio Interclubes, que é o maior do planeta, funcionaria como uma espécie de evento teste. E isso pode fazer com que a FIFA utilize dessa forma sempre, né, desse padrão, fazer aí a Copa do Mundo de Clubes sempre no clube que vai sediar a Copa do Mundo de Seleções, tá? Olha, falar duas situações aí da Conmebol, eu vi algumas informações de que a Conmebol estaria avaliando fazer mudanças na programação dos jogos, né, dos locais das partidas dos times venezuelanos na Copa Libertadores da América, pelo que estava acontecendo, pela situação lá do Maduro e tudo mais. E aí, gente, eu apurei com a fonte ligada à Conmebol que eles não estão cogitando ainda nada disso, porque eles estão em recesso, tá? Então, se alguma coisa for decidida depois, ok, mas nesse momento eles não decidiram nada ainda com relação à questão da Venezuela. Tem clubes venezuelanos e, caso seja necessário, alguma coisa pode ser feita, mas nesse momento eles não definiram nada e, claro, acreditam que até o início da Libertadores já vai estar tudo mais calmo, né? Não sabemos se vai realmente estar calmo. A questão é que, nesse momento, eles não estão ainda decidindo nada. Mas, com relação à informação do Renan Moura, tá? Isso aí, a Conmebol multou o Flamengo em $58 mil pelo atraso no retorno do intervalo na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras. Isso aí é um setor que funciona. Esse setor aí não teve recesso. Tá? Então a penalidade também leva em conta uma discussão envolvendo o supervisor Gabriel Skinner e jogadores e membros do staff do Palmeiras. O dirigente foi advertido pela entidade sul-americana e com isso o Flamengo recebeu a multa de $58 mil, tá? Então, mais ou menos aí cerca de R$300 mil. A Conmebol, né, tem feito sempre as punições dela com multas e tudo mais. Já é fato comum essa situação aí da Conmebol multar os clubes. Olha, trazer uma informação aqui importante para vocês agora, com relação aí também ao mercado da bola, e que eu acho importante a gente estar falando aqui, os portais, né, canais, influenciadores lá da Europa que falam do Tottenham, por exemplo, o perfil Tottenham Transfer News, né, e muitos outros, né, The Boy Hotspur, né, também, perfis aí que falam de futebol europeu, de futebol inglês, de Tottenham e tudo mais. Estão falando que o Tottenham está muito perto, né, abriu conversas e já está com chances aí de contratar o Lucas Paquetá junto ao West Ham, tá? Não tem nenhuma informação oficial, mas são rumores, tá? Que acredita-se que o West Ham está aberto a vender o jogador Lucas Paquetá por 26 milhões de libras, cerca de 29 milhões de euros em janeiro. Eles não falam aqui, mas eu li em algumas outras informações que que não seria uma venda, isso no caso, tá? Eles não têm aquela questão de ficar com parte dos direitos, né?
o que pode ser feito é os 29 milhões de euros mais um outro jogador envolvido na negociação, ou você ter uma mais-valia, tá? Isso é comum que se aconteça. A informação fala de 29 milhões de euros. O que uma fonte ligada ao mercado internacional me falou é que acha impossível o Lucas Paquetá sair por apenas 29 milhões de euros, né, do West Ham para o Tottenham, né, para um adversário, para um rival nacional. Tá? Que acha difícil isso acontecer, mas são 29 milhões de euros e o que essa pessoa conversou comigo é o seguinte: está dentro dos valores que o Flamengo tem para gastar. Será que não vale a pena uma investida do Flamengo no Lucas Paquetá? Eu vou deixar você responder, você torcedor do Flamengo, responder. Vale a pena contratar o Lucas Paquetá? Esses rumores dão conta de 29 milhões de euros. Se for nesse valor, né, se a gente estiver falando aí desse valor sem envolver nenhum outro jogador mais para uma troca, ou caso, né, tenha algum jogador do Flamengo que interesse ao West Ham e o Flamengo possa pagar 29 milhões de euros mais algum jogador, valeria a pena? O que você acha? Eu sinceramente acho que o Paquetá é uma chance de ouro de trazer ele ainda numa idade muito boa. Se realmente os valores são esses, 29 milhões de euros, o Flamengo deveria tentar a contratação do Lucas Paquetá. Eu tenho certeza que seria um grande presente para a nação, que torcedores do Flamengo iriam gostar demais. Se a negociação é nesses moldes, independente se tem um jogador envolvido também, porque não falam isso, mas eu acho que tem algum jogador envolvido nesse negócio, né, algum jogador até caro, o Flamengo poderia colocar algum jogador jovem, né, promissor nessa negociação e trazer o Lucas Paquetá. O que vocês acham? Concordariam com essa possibilidade? A outra informação também do jornalista turco Ekrem Konur é que o ex-jogador do Flamengo, o Gerson, chegou a um acordo, né, com o Cruzeiro para assinar o contrato. Tá? A gente trouxe nos últimos dias que o Gerson estava realmente indo para o Cruzeiro, né, informações que a gente apurou, né, que inclusive conversei com o pai do Gerson, ele falou que estava muito perto de fechar com o Cruzeiro. O Marcão chegou, inclusive, lá em Minas Gerais, e falou: não, vocês têm que perguntar para o Zenit e tal, fazendo lá o marketing dele. Né, o Marcão já foi para Minas Gerais para conversar com o Cruzeiro, ele que cuida também dos negócios do filho. Então o Gerson fechando mesmo com o Cruzeiro. Né, e aí soltou aquela informação esses dias que tentou fechar com o Flamengo antes e tal, para não ficar mal. Né? Os russos pediram 40 milhões de euros, o preço foi reduzido, tá? Negociações esperadas para continuarem para mais alguns dias, mas está chegando a um acordo aí para assinar o contrato. Está muito perto, aí, segundo o Ekrem Konur, né, de assinar um contrato, tá? Então são muitas informações aí de mercado da bola, muita coisa acontecendo. Olha, o Flamengo, segundo o nosso amigo Flazoeiro e o pessoal do Flabase, o Flamengo acertou a contratação de 2 promessas do Vila Nova para reforçar o time sub-17. É importante a gente trazer aqui que são jogadores aí promissores. Né? O Flamengo investiu R$700 mil na chegada do volante Raimundo Ícaro e do atacante Heitor, do Vila Nova, tá? Conhecido como Índio. Raimundo Ícaro, um dos atletas mais jovens a estrear na Série B, custou 600 mil por 60% dos direitos econômicos, valor maior em razão de sua passagem pelo time profissional. Tá? Deixa eu só acertar aqui. Então, o Heitor foi adquirido por 100 mil, por 50% dos direitos, com opção de compra de mais 20%, né, por 550 mil reais. Tá? Ambos já assinaram o contrato com o Flamengo, então informação aí também importante da gente estar trazendo para vocês. A gente teve aqui também o zagueiro Danilo recebendo a homenagem da Juventus neste sábado, no Allianz Stadium, antes do jogo contra o Lecce pelo Campeonato Italiano. O zagueiro de 34 anos, que atuou por 5 temporadas e meia no Clube de Turim, foi ovacionado pela torcida em seu retorno ao estádio um ano após a sua saída. Antes do jogo, Danilo cumprimentou o também brasileiro Bremer, né, titular aí da defesa da Juventus. O zagueiro do Flamengo elogiou a atual gestão do clube italiano e aproveitou o retorno a Turim para criticar os dirigentes responsáveis por sua saída conturbada na ocasião. O então técnico Thiago Motta também, né, anunciou que não contava com o zagueiro para o restante da temporada 24-25. Para aqueles que achavam que se o Felipe não ficasse no Flamengo, o Thiago Motta viria, eu vi isso no Globo e tudo mais. Inclusive eu perguntei para dirigentes do Flamengo que me falaram: não, o Flamengo já sabe e não vai contratar.
O Flamengo não vai contratar o Thiago Mota. É ótimo ter a oportunidade de ver vocês novamente, depois de um ano tão corrido. Eu realmente queria voltar para agradecer pessoalmente por todo o apoio. Fiquei um ano fora, mas ninguém pode tirar essa camisa do meu coração. Tá? Perguntado se consideraria retornar à Juventus algum dia, Danilo afirmou que tem mais um ano de contrato no Flamengo, porém não descartou voltar em alguma função fora das 4 linhas. Tá? Eu já falei para vocês que ele tem essa questão de um cara inteligentíssimo para trabalhar fora das 4 linhas, pode ser técnico, né? Após se aposentar dos gramados. Ele fala, voltarei seguramente à Juventus em outra função. Tá? Então, o Danilo, né, confirmando que vai voltar à Juventus, mesmo em outra função, está com 34, mais um ano de contrato, deve aposentar, e aí ele falando que voltará à Juventus, mas em outra função. Eu espero que o Danilo também pense, ele como torcedor do Flamengo, pense em treinar o Flamengo no futuro, tá certo? É isso, a gente volta logo cedo amanhã. Quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Fui!